pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, falando do meu podcast estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino com duas especialistas falando de Vinhedo, no estado de São Paulo. Primeiro é a Cristiane Pucci, ela é graduada em Química pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduação em Gestão de Qualidade e Segurança dos Alimentos pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Também certificado pela Abracel como cozinheiro profissional e atualmente curso de Gastronomia e Alta Cozinha pelo Instituto Gastronômico das Américas. Ela é fundadora de Sabor e Versos. Cris, seja bem-vindo pela participação. Obrigada, boa tarde, Tom. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente expor um pouquinho, falar um pouco sobre alimentação e comentar um pouco, conversar um pouco sobre o nosso projeto da Sabor e Versos. Muito bom. E a Débora Machado, que é especialista em comunicação e vendas do Sabor e Versos, e tem carreira em atendimento ao cliente, assessoria de imprensa e marketing, e com MBA de Escola Superior da Administração, Marketing e Comunicação. Débora, também igualmente obrigado pela participação hoje. Que agradeço, Tom, pela oportunidade. É um prazer falar com você, estar aqui junto com a Cris para a gente apresentar a Sabor e Versos e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência também. Legal. E para nossos ouvintes, para saber, eu conheço tanto o Cris quanto a Débora, do relacionamento via escola. Nós somos, que eu falo como networking, faço networking na porta de escola. E elas são mães de crianças na escola e conheci elas nesse cenário. Mas eu queria, Cris, que você começar a falar, porque parte do material que a Débora me passou sobre você é uma frase que eu li, que você diz: acredito que o alimento tem grande poder de conectar as pessoas. E é isso que busco imprimir nos pratos Sabor e Versos. Como é que nasceu essa ideia de Sabor e Versos? Na verdade, essa conexão de pessoas pelo alimento se dá pela história, né? Desde a época primordial e do fogo, se as pessoas se uniam em torno, né? Então, a alimentação sempre veio buscar essa união. Uhum. E eu me envolvi muito com a questão de alimentação durante a minha graduação. Eu foquei muito na área de Química e Ciência dos Alimentos e corri atrás de mais experiência na minha pós-graduação. E sempre ficou voltado para essa alquimia, né, da ciência dos alimentos. E eu vi que existia um horizonte amplo que eu conseguiria explorar, saindo um pouco dessa história técnico-científico, né, de laboratório, que foi quando eu busquei um curso de cozinheiro profissional e continuo, né, me aprimorando, graduando como alta gastronomia, porque eu acho que eu precisava compartilhar a minha experiência, eu precisava ter esse momento de dividir com as pessoas, não cozinhar por cozinhar, mas trazendo essa ciência por trás de cada processo de cocção, por cada elaboração de transformação de um ingrediente. Sim. E eu tinha vontade de temperar momentos, né, das pessoas com esse meu conhecimento, né, com essa minha mistura de química e gastronomia. Porque na realidade a parte química você transforma a parte técnica e no parte de gastronomia a parte do sabor em si, né? Isso, a gente consegue extrair sabores com calor, tem, né, temperatura, cortes, cocção e tudo isso você consegue extrair com alimentos simples, ingredientes simples. Então eu acho que essa mistura, esse blend de alquimia com a cozinha, eu queria dividir isso, eu queria trazer esse momento, né? Eu não queria que ficasse restrito à minha família. Então eu imaginei, projetei a Sabor e Versos para chegar um pouquinho mais próximo, a minha cozinha um pouquinho mais próximo das pessoas, né? Para levar meu tempero, essa minha alquimia para as pessoas. E trazer esse momento de união familiar, né? Dessa comida feita em casa, das famílias sentarem à mesa para ter esse momento de prazer, né? Que o alimento proporciona. E de onde vem os versos?
Os versos é para alimentar a alma, né? Porque eu falo que o alimento, ele não é só o fato de comer para nutrir. Ele alimenta o ser, ele alimenta o momento da família, o momento entre amigos. E o verso, eu acho que traz essa glamorização desse momento, essa harmonização gostosa entre poesia e um momento de união. Bom, essa que eu lembro. Aí, Débora, eu lembro na entrega, né? Que algumas vezes eu estava na porta de escola e você entregava as encomendas que minha filha havia feito, não é isso? Isso. O que eu notei de imediato era exatamente isso. É uma embalagem simples, mas bem ao ponto e sempre com um cartão com verso, né? Com algo escrito. Então era uma entrega com bastante carinho, Débora, né? E vi que você via sempre alegre, vocês dois, né? Que já vêm, obviamente, fazendo os pratos com todo o carinho que vocês fazem, mas o próprio entrega, a própria forma de entregar, essa elaboração aí vem pelo lado de marketing, né? De comunicação. É isso, Débora? Exatamente. A Cris veio com um conceito muito certeiro nessa questão do cuidado. Acho que além de preparar um alimento, você ter esse cuidado na entrega, no sorriso no rosto, de entender a honra que a gente tem de poder proporcionar um momento legal para aquela pessoa que está adquirindo um prato, Sabor e Versos, não é sem preço, assim, não há o que pague. Então, esse carinho sempre, em todos os momentos, em todo o processo de preparação dos pratos até a entrega, há essa preocupação de acolher quem está comprando aquele prato, quem está adquirindo, e proporcionar um encantamento. Uhum. Acho que não é simplesmente você vender um produto, mas proporcionar um encantamento desde o momento que ele vê o produto na mão. Ele pega o produto nas mãos. E como é que vocês dois se juntaram nesse projeto? Foi por acaso? Como é que foi a estrutura? Eu conheço a Débora há muito tempo, né? E eu estava no meu projeto caminhando sozinha com aquele sonho, né? O sonho ali de cozinhar, de entregar um pouco de mim dentro dos pratos. Mas eu precisava voar mais, eu precisava crescer e sair desse, né? Crescer, expandir o projeto. Uhum. E aí a Débora foi a pessoa que eu tenho de maior confiança para trazer, para acrescentar isso para a gente, né? Porque eu não conseguia só ficar no cozinhar, eu precisava que o projeto chegasse a mais pessoas. Então a Débora veio agregar isso para mim, esse conhecimento de mídias sociais, para a gente estender o nosso raio, né? Uhum. E crescer enquanto o meu sonho, né? Por isso, como um projeto de fato. Então, foi um convite que eu fiz à Débora para sonhar comigo o meu sonho, né? E você, Débora, como é que foi esse momento? Foi significativo para mim, viu, Tom? Eu nunca tinha trabalhado especificamente com o setor alimentício, com alimentação, mas sempre dei muito valor aos momentos em família, aos momentos em que a gente estava em torno da mesa também. Eu entendia isso e em muitas conversas antes de entrar no projeto junto com a Cris, a gente já compartilhava muito pensamento e muito valor igual. Então, só veio a calhar mesmo o convite dela para mim e com o maior prazer aceitei. Hoje a Cris cuida da parte técnica da cozinha e eu acabo trabalhando com as mídias sociais, com conteúdo. A Cris normalmente me fala o tom que ela quer dar aos posts e a gente acaba trabalhando junto em cima dele e eu traduzindo o linguajar, digamos assim, da cozinha para um público maior, para que outras pessoas entendam e possam ser capazes também de se aproximar desse assunto. Bom, esse é um ponto importante, eu acho. Essa complementação num processo que alguém, no início, parte do empreendedorismo, alguém tem uma ideia, né? Então, esse de nutrir a ideia vem justamente de compartilhar com o outro. É isso que você sentiu, Cris? Eu brinco que eu tinha um momento, eu acho que eu que sou de exatas, de repente eu me vi sonhadora e projetando coisas que dentro da engenharia ali você fica um pouco limitado, mas eu brinco com a Débora, que eu sonho, eu projeto uma receita e eu quero tirar do meu coração o que eu estou sentindo naquele momento, daquele preparo, daquela cocção ou daquela receita que a gente coloca de sugestão. Então a Débora vem lapidando todo
todo o meu encantamento e colocando isso em palavras, né? Colocando isso de uma forma mais apropriada para as mídias, né? Ela tem que traduzir aquela emoção em palavras, né? Sim. Que a cozinha é muito isso. O alimento, ele vai tocar direto o coração. Então, eu tenho esse privilégio de tocar o coração de quem come, né? E a Débora vai lapidando e apropriando isso para um linguajar de mídia social, de venda, marketing. Não, eu que vejo que sigo vocês no Instagram, é bem essa realidade. A gente vê pelas fotos, né? A foto já é um convite para comer, tá? Para ver. Aí vem, até brinquei hoje, eu até fiz uns cookies que vocês mostraram, porque era tão bom, também parece tão saudável, um cookie feito de aveia, né? De mel, de nozes. Eu falei, eu vou fazer, e fiz. Porque realmente o conceito atrai, tá? Então, tudo parte de uma foto que está muito bem elaborados. São essas fotos, Débora, você que faz? Muitas fotos a gente faz sim, dos nossos pratos, mas também acabamos utilizando de banco de dados de fotos mesmo na internet. Algumas coisas que a gente não consegue produzir na nossa cozinha, a gente também pode utilizar imagens de uso gratuito na internet. Só complementando, né, Débora, os pratos que a Saboriversus colocou como portfólio de venda, todos eles são fotos autorais. Isso. Porque só lembrar a nossa audiência, infelizmente nós estamos no meio da quarentena, então, de fato, nesse momento vocês não estão entregando as refeições, é isso? Mas vocês continuam postando e alimentando o próprio Instagram com ideias. Então, este foi o caminho nesse, vamos chamar de meio tempo de parada obrigatório? Foi um susto, né? Foi uma ruptura inesperada, né? A gente achou que conseguiria, mas aí vem a questão das mulheres empreendedoras, que a gente teve todo um trabalho com filhos ficando em casa, a questão de escola virtual e toda a dificuldade mesmo para a nossa logística. Então, a gente optou em interromper temporariamente os nossos pratos, né? Por uma questão impositiva da realidade que a gente vive hoje. Algumas ações, projetos, a gente vai ter que dar uma postergada, mas a gente não queria distanciar, né? Perder esse contato com o público. Então, foi a ideia de colocar as receitas fáceis, de simples execução, algumas vezes de aproveitamento de alimento, né? Que a gente está agora no momento de repensar o consumir. Sim. E foi uma forma que a gente achou de aproximar e trazer esse meu cliente para o mundo que a gente vive, né? Que é o estar na cozinha, é o vivenciar isso, né? Então, está sendo bacana. A gente tem tido bastante retorno dos nossos clientes, dos nossos contatos em relação a essas receitas que estão sendo publicadas. E aí a Débora também pode colocar mais da ideia que foi, né, Débora? Exato. A ideia era, como a gente não podia oferecer o nosso prato físico, a gente ofereceu o nosso carinho, o nosso conhecimento, o que a gente mais domina, para poder ajudar também quem estava em casa, sem ter acesso a muitas coisas, conseguir fazer alguma coisa legal também em casa. Aproveitar esse momento que está em casa e ir para a cozinha também. E com isso a gente continua alimentando o nosso perfil no Instagram, a gente não parou em nenhum momento. E também acaba utilizando o nosso grupo no WhatsApp, que a gente já tem formado um grupo de contatos no WhatsApp, mantém contato por lá. E feedback sempre, retorno sempre do pessoal agradecendo pela receita prática, pela receita fácil, pela receita gostosa. E é incrível de ver como as pessoas realmente se sentem tocadas quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de uma coisa gostosa. E não deixa de ser parte do projeto essa questão, porque a gente desmistifica, né, o medo de cozinhar, eu não consigo, a impossibilidade. E isso não deixa de ser um momento de compartilhar. Sim. Porque quando você se propõe com a família a ir para a cozinha, a preparar um lanche. Eu vejo aqui na nossa casa, a gente começa a ver quanto tempo de fato fica na cozinha, né? Ou cozinhando, preparando, ou lavando louça. Foi o lugar que mais gastamos tempo hoje, é na cozinha. Que continua pode ser prazeroso, você né? Falou. Mas você falou do início, né? O tempo que a gente senta no mesmo.
Eu acho que a gente pode mudar o termo de gastar tempo como investir tempo. É um investimento, você se dedicar ao cozinhar, se dedicar ao outro e a você mesmo. Quando você vai se alimentar, você precisa estar nutrido. E quando você vê o resultado do que você preparou, é muito mais prazeroso. Sim. Ainda mais sabendo que é algo saudável, que você pegou, você descascou, você não simplesmente desembalou. Você foi lá, preparou, cortou, passou por todas as etapas até chegar no resultado final e poder compartilhar aquilo com quem você ama, com quem você está convivendo, está passando nesse momento tão turbulento, quem está ali do seu lado, quem está na sua casa com você. Eu acho isso não tem preço também, Tom, não tem preço também. E essa alquimia da cozinha, ela envolve de criança a adulto, né? Então, você consegue, por exemplo, com essa cookies de banana, envolver crianças sem risco nenhum ali, com a ajuda de um adulto, e produzir, transformar, entender que aquele alimento transformou, passou por um processo. Então, brincando, é ter essa alquimia. E eu acho que deixar esse legado de saber que você temperou bons momentos durante esse tempo, eu acho que isso fica para sempre na memória, né? Então esse o nosso intuito. Até minha esposa tirou foto e mandou para as crianças, para ver que... Ah, que legal, Tom, que legal. Não, é legal. Desde que ouvimos, obviamente, todos os fotos que eu me animo, na realidade da manhã, quando eu recebo o Instagram, sempre tem algo de vocês, que é muito interessante. São gostosos, né? Obviamente eu não pretendo fazer eu, né? Mas... Não, mas o simples fato de você se deixar ir 1 ou 2 vezes para a cozinha, ou 3 vezes, quantas você acha que você fique confortável de, já é um avanço, Tom. Não, Pensando... o dia de frio, quando apareceu o chá, né? É um lembrete interessante. Outro dia aparece café. Sim. E eu acho que muitas vezes as pessoas... muito bem feito, as pessoas, né? É o que acho que às vezes as pessoas têm esse medo, né? Essa barreira em relação ao cozinhar, porque às vezes o ato de pensar é mais difícil do que a execução em si. Então, quando a gente se propõe a colocar algumas sugestões, talvez algo que você não imaginava e você tem aquele ingrediente na sua frente e vem a sugestão, aquilo te dá um clique, né? Você fala, opa, eu consigo, eu posso, eu faço. Então, a gente já faz esse processo do pensar, organizar a ideia, tentar aproveitar o que está ali sobrando ou o que normalmente se tem em casa, numa despensa, na geladeira. Então, acho que pular essa etapa do pensar favorece você já ir para a cozinha, né? Então, essa é a nossa ideia também, de dar essa oportunidade. Olha, tá aqui várias sugestões já pensadas, né? E testadas. Então, pula lá, tenta, se arrisque, né? Faça um pouquinho para você deixa eu fazer quebrar. uma pergunta para você, Cris, pegando o que você falou. O tempo de você ir pensar e de partir para o projeto, quanto foi este tempo? Quanto tempo que você pensou em fazer o que você está fazendo? Olha, Tom, eu acho que não foi muito demorado isso, assim. Acredito eu que foi o período que eu fiz o meu curso de cozinheira profissional. Que quando eu não fui com o intuito de uma profissionalização. Eu fui com o intuito de abrir o meu horizonte em relação àquilo que eu já trazia dos alimentos, né? Partindo para a parte de transformação, cocção. E durante esse processo eu acompanhei alguns chefes que eu tenho como inspiração, livros da área, e isso me motivou a dar um passo além, né? Eu fui um pouco a mais, eu falei, opa, pera lá, eu quero um projeto onde eu possa levar isso para as pessoas, né? Eu queria dividir isso, então eu acredito que durante os 6 meses do meu curso, isso nasceu e amadureceu dentro de mim, né? Para que começasse, para que eu desse o start. Bom, é o próprio receito do bolo, né? Então você começa juntando os ingredientes. O curso, no seu caso, já foi um ingrediente, não foi? Sim, sim. E é uma coisa, assim, a cozinha, ela não tem fim, né? Assim como a ciência. Agora, para nossos ouvintes e para vocês... Existe a fórmula perfeita. As dicas que vocês dariam para nossos ouvintes. Tem muitas pessoas que têm uma ideia, tá? Mas ficam muito pensando. O clique foi de você resolver fazer, ajudado com o clique que você teve em conversar com Débora. Como é que foram os cliques? O que catalisou? Na verdade, o meu clique
O meu clique foi buscar a aplicação desse meu conhecimento científico ali, né, de graduação, pós-graduação, colocar isso de uma forma aplicada, não só dentro de um laboratório, né? Trazer isso para a nossa vida de cozinha, para o nosso dia a dia, para a alimentação. E eu comecei ali acreditando em um sonho, quando eu vi que aquilo poderia crescer, foi quando a gente acrescentou, né? Eu chamei a Débora, falei, você quer ir comigo nessa? A gente tem chance de crescer, né? Então o sonho foi ganhando mais densidade, né? Foi aumentando ali. E para você, Débora, você comprou o sonho da Cris ou você teve outro sonho? Sim, eu acho que eu acredito que a partir do momento que você quer trabalhar com alguma coisa, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, que você está propondo. Não adianta você querer vender uma coisa que você não confia, que você acha que não vai dar certo. E como já tinha muitas ideias em comum, muitos valores em comum com a Cris, quando ela veio com um convite para trabalhar junto na Saboriversos, de imediato já falei com ela que sim, vamos lá, porque é uma questão só de acertar as próximas etapas. A gente sempre conversa muito a respeito do que a gente vai fazer daqui para frente, quais são as nossas pequenas metas, quais são as nossas grandes metas, e o que a gente pode fazer para alcançar. É bem a receita de bolo mesmo, tem todos os processos e conforme você vai juntando os ingredientes, você tem uma próxima etapa. Então, agora a gente já está pensando na próxima etapa, na volta dessa pandemia, quando acabar, tiver algo mais possível para a gente poder voltar com os pratos, tentar incrementar com outras formas de serviço também. Mas voltando ao que você fazia, de entregar, receber as encomendas, fazer algo especial e entregar. Também, Tom, também. Acho que a Cris até pode falar mais a respeito do que a gente vem conversado sobre isso, sobre esse retorno. Na verdade, a gente, com essa paralisação, né, imposta, a gente acabou enxergando, expandindo, né, a nossa área. A gente viu que por mídias sociais a gente conseguiria alcançar novos projetos, né? Então, eu acho que isso a gente conseguiu ir alimentando e a gente tem condição de aumentar isso mais aqui, né? Então, hoje a gente pensa muito que isso veio para ficar. Então, sim, a gente não quer simplesmente vender produtos. Eu acho que a gente tem hoje muito certo com nós de vender experiências, uma oportunidade para as pessoas dentro da gastronomia, né? Então, a gente tá com esse projeto de trabalhar, de repente, com um blog, e-books, algo online e em paralelo aos nossos pratos também. Ou até mesmo o pensar em cardápios, o pensar pelos outros, como a gente pode ajudar os outros também a entrarem na cozinha, não simplesmente depender dos nossos pratos. De ajudar os outros a aprender o processo. Isso. Exato. Eu vejo isso como o new normal, né? O novo normal. Eu falo muito do networking e a realidade do Brasil em muitos lugares sempre dependia do contato físico, não é? As pessoas queriam encontrar pessoas para conhecer. Obviamente, na parte de alimentos, é o sabor de sentar na mesa e compartilhar. Mas esse cenário, essa crise trouxe para nós a realidade do virtual. E vocês pegaram no ponto. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Não temos como sentar com 8 bilhões de pessoas, mas via internet nós temos como acessar. Tá? E não necessariamente só pessoas de Vinhedo, no Brasil. Então, esta é a realidade, que tem muitas pessoas, a parte da gastronomia, de conhecer as culturas via as comidas é importante. Então, esse é um ponto que eu acho que tem muito para crescer para vocês. Com certeza, sim, com certeza. Mas a receptividade das pessoas que vocês interagem, vamos chamar dos clientes, o que tem sido o apoio que vocês têm recebido? Pessoas que fazem a receita, como você, que perguntam se podem substituir alguma coisa, se de repente se fizer de uma outra forma. Pessoas que se arriscam na cozinha, realmente na mesma situação que você teve hoje, de ir lá pela primeira vez, tentar uma receita nova e perguntar para a gente. Acho que o grande resultado que a gente vai ter dessa quarentena é da gente ter se posicionado
como referência para a cozinha. Para quem cozinha de forma simples, que quer cozinhar em casa também. Nós somos referência, somos um ponto de conhecimento de cozinha para essas pessoas, para nossos clientes, para os nossos seguidores. Então, acho que esse vai ser o bom resultado que a gente pode ter obtido dessa quarentena. Sim, e a gente tem um misto, né, de clientes, assim, que a gente tem desde aquele que já tem uma grande noção, uma grande experiência na cozinha, que quer um detalhe, uma dica, e aquele que a gente tem que partir do zero, né, começar, olha, assim, o processo inicial, para se arriscar, mas a gente encoraja e a gente quer isso. Porque existe uma diferença, a alta gastronomia depende de estudo, são profissionais com muito tempo de dedicação e estudo, mas aquela comida de verdade, ela é acessível para todos. Então, a gente quer que as pessoas se aproximem dessa comida de verdade, que nada vai ser a alta gastronomia, isso é outro patamar, mas essa comida de verdade, com sabor, com textura, com aroma e que une, isso é possível para todos. Não, eu concordo, é o tal do parte mais perto de zero, né? Então, mas de fato... Mas a partir do momento que você já conhece um sabor e você está aberto para conhecer um novo sabor, você está aberto para muita coisa. Você amplia o seu range de possibilidades. Então, e é isso que a gente quer também apresentar através dos pratos que hoje a gente já oferecia para o pessoal. Já é uma comida simples, mas com um toque especial na textura, um toque especial no sabor, uma combinação diferente que talvez as pessoas nunca tenham imaginado em fazer. Partindo do muito simples. Eu vivi isso hoje, eu me senti literalmente como criança. Não, no bom sentido. Que delícia, que delícia. Eu tenho o power, né? Eu tinha conseguido fazer algo e transformar algo em algo, né? Meu projeto de hoje. É o maior elogio. Eu falei para minha esposa, eu vou fazer esses cookies. É o maior elogio que a gente pode receber, Tom. É o maior elogio. Acho que mas volta o nosso foco ao empreendedorismo. Acho que o primeiro barreira é de dar o primeiro passo, não é isso? Sim. Com certeza. É o medo da mudança, né? Então... Mas aí você dá esse primeiro e você avalia como foi e tenta para o próximo. Então, a partir do que eu tenho, da realidade que eu tenho agora, o que eu posso fazer? E sempre dando um passo de cada vez e reavaliando e vendo as possibilidades, as oportunidades que se abrem. E eu acho que o principal é entender que isso é dinâmico, né? Então, muitas vezes você começa desenhando um projeto, coloca aquilo em execução e num curto prazo você vê que tenha que dar uma remaquiada naquilo, mudar, sair daquela posição de conforto que você estava para poder conseguir novos voos. Então, eu acho que é dinâmico, essa é a principal visão que a gente tem que ter. Não pode ter medo de mudanças, de repente falar, eu estou abrindo mão de um sonho, não. O sonho está ali, ele só vai ganhando formas distintas conforme a situação te coloca, né? Legal. Bom, nós estamos caminhando do fim do nosso programa e nosso tempo, mas eu queria que cada um de vocês deixasse as suas dicas, né, para as mulheres que talvez tenham essa ideia que nós falamos, né? Quais são suas dicas para quem tem vontade de empreender? O que você falaria, Cris? Primeiro que tem que acreditar, né? Acreditar no sonho, acreditar em si mesmo. E não ter medo de grandes mudanças, de mudar, às vezes, totalmente a sua vida profissional, sair de uma carreira que, às vezes, já está consolidada e começar do zero. E porque o sucesso é muito relativo, né? Então, você tem que praticar o seu sucesso e não aos olhos dos outros, porque o sucesso é muito relativo. Mas eu acho que é acreditar em si, nos sonhos e não ter medo de mudanças. Muito bom. E você, Débora, o que você diria? Além do acreditar também, não ter medo de arriscar e confiar no seu networking. Como você sempre fala, Tom, é importante você se apoiar nas pessoas que já fizeram alguma coisa, conversar muito com quem já tem um empreendimento, ou, de repente, quem nem tem um empreendimento, mas trabalhou com alguém que pode te dar uma orientação de qual o próximo passo, e sempre avaliar em que situação você está e ver as possibilidades que você pode, para onde você pode rumar. É isso. Não, eu acho que o ponto que eu fico é que vocês falaram, de riscar, mas de experimentar, né? E ainda saber que o empreendimento de qualquer um, eles não são iguais, nós não somos pessoas iguais.
Cada um tem sua ideia e tem sua forma de fazer. E pensando sempre nas receitas, que eu vejo que minha esposa gosta muito de cozinhar também, eu vejo que sempre falam que vem aquele ponto lá que, né, do tempero. Tempero ao gosto. Mas quanto é o tempero ao gosto, né? Quantas colheres são tempero ao gosto? Mas aí a resposta é que não é o gosto de cada um. Cada um tem seu gosto. Então, a individualização do empreendimento também é importante, tá? Literalmente fazer tudo igual sempre também não atrai. Então, esse que vocês estão trazendo de unir realmente os sabores e os versos é importante porque não é igual. É semelhante, mas não é igual. É isso? É isso aí. Sim, é o que a gente busca atingir, né? Então, acho que vocês chegaram. Então, quero realmente agradecer as duas por participar seu tempo e colaborar com realmente elucidar para nós as pessoas que estão em casa e de compartilhar suas receitas e comidas, tá? Nós que agradecemos, Tom. Foi um prazer conversar com você. E para nossos ouvintes, estamos chegando ao fim do tempo. Quero agradecer a participação. E para os ouvintes, vocês podem saber mais sobre Sabor e Versos no Instagram. E eles estão lá como Sabor e Versos. A Cristiane Pucci e Débora Machado vai ver mais sobre eles no site do bbnbrasil.com. E agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e eles também são especialistas em pesquisa de mercado do setor agrícola. E mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.